Ó, segundo o André Hernan, o São Paulo tem interesse na contratação do meia Kevin Zenon, de 24 anos, que pertence ao Boca Juniors, meu parceiro. Assim, vamos lá. Eu não conheço o jogador, tá? Vi muita gente elogiando ele nas redes, falando que ele é bom, que não sei o que. Só que é o seguinte, eu tava dando uma olhada aqui em algumas coisas sobre ele, e o Boca Juniors já recusou uma porrada de proposta da Europa por ele. Proposta alta, tá? Proposta alta. Aí, inclusive, teve uma informação no ano passado, que eu não sei se vocês vão lembrar. Tinha saído informação que o CSKA da Rússia fez uma proposta para contratar o Kevin Zenon, do Boca, né? O Boca pediu uma grana alta, né, pro CSKA. O CSKA desistiu do Zenon e veio contratar o Henrique Carmo. A informação era essa. Tentaram o Zenon, não conseguiu, porque é muito caro, e veio no São Paulo depois buscar o Henrique Carmo. Essa era a informação. Eu lembro que eu até repercuti essa informação aqui no canal, né? E agora está o São Paulo interessado no Kevin Zenon. Se o Boca aceita emprestar, aí pode ser que o São Paulo consiga trazer agora. É um jogador jovem, ele está em baixa agora, é verdade, ele não está em alta, né? Ele virou até reserva, pelo que eu estava vendo aqui de alguns comentários. Mas é um jogador jovem, tem mercado na Europa e o Boca já recusou várias propostas por ele. Será que o Boca vai aceitar emprestar para o São Paulo? Acho difícil, porque se o Boca não aceitar emprestar, não tem nenhuma chance de ter negócio, né? Porque o São Paulo não vai comprar ele, e muito menos troca, né? Então vamos aguardar aí. Agora, minha rapaz, vamos entrar no tema aqui que, olha, eu vou falar um negócio pra você, tem que ter paciência, irmão, para esse tipo de coisa aqui. Informação do Pedro Lopes do UOL. O Júlio Casares peticionou ao Conselho Deliberativo do São Paulo. Ele alega que o impeachment requer 195 votos e não 171, como é a interpretação dos autores do pedido. Seguinte, a oposição protocolou o impeachment, né? E segundo eles, é necessário 171 votos para ele ser empichado, né? Então, para ter o impeachment do Casares, ele tem que ter 171 votos. Agora, o bonitão do presidente do Casares, né, peticionou para o Conselho que tem que ter 195 e não 171. Né? Evidentemente, querendo aumentar o número de votos, né, que seja necessário para o impeachment, para dificultar, evidentemente, né? Porque quanto mais votos, irmão, mais difícil fica. Né? O que é um absurdo isso aqui, né? Um escândalo, uma piada de mau gosto. Desde sempre a gente sabe que para ter impeachment é 171 votos. E agora o cara peticionou para o conselho que tem que ter 195, né? O que é uma piada de mau gosto. E sabe o que é pior? O que é pior? O Walter Aires, que é o presidente do conselho, deve acatar esse pedido do Casares. Isso que é o pior, né? Tá aí a informação que trouxe o Alexandre Vieira. O Walter Aires, presidente do Conselho Deliberativo, deve acatar nas próximas horas o pedido, né, feito aí do Casares. Cara, isso aqui é inacreditável, mano. Isso aqui é inacreditável. Outro ponto que é importante, a oposição, né, a maioria que protocolou o impeachment da oposição, a oposição queria que a votação fosse presencial e também online, né, que seriam os dois. Né, presencial, né, para poder ir lá e dar seu voto, e online também para quem não pudesse ir. Outro ponto que o Alexandre Vieira traz. O Conselho Deliberativo, no caso o Walter Aires, que é o presidente do Conselho, não aceitará voto de forma híbrida, somente presencial. Então tem essa guerra aí. Quem protocolou o pedido alega que é 171 votos para ter impeachment e quer também a votação presencial e também online. Pelo lado do Casares e do Walter Aires, né, que, né, são amiguinhos aí, né, o Walter Aires apoia o Casares, o Walter Aires deve, né, pegar esse pedido do Casares, né, e que seja necessário 195 votos para ter impeachment, além, né, de colocar aí que a votação só vai ser presencial. Né? Então é isso, de um lado 171 votos mais voto online, do outro lado 195 votos, né? E voto só presencial. Tá nessa guerra aí. O que é inacreditável, né? O que é simplesmente inacreditável aí, né? E infelizmente esse pedido que o Casares fez aí para ter 195 votos deve ser acatado, né? Porque o Walter Aires, como todo mundo sabe, é amiguinho do Casares, tá junto com ele aí,
E é óbvio que vão fazer de tudo que for necessário para manter, né, esse lixo desse presidente no poder. O que é inacreditável. Né? O que é inacreditável aí. Simplesmente um absurdo. Cara, é impressionante como é que esse conselho deliberativo é uma das coisas mais vergonhosas que existe, né, cara? Porque o trabalho do conselho, né, o conselho serve para quê? Para aconselhar, né, irmão, as coisas que acontecem no clube. É como se fosse ali como é que eu posso falar? Deixa eu pegar aqui um exemplo legal. Cara, é meio que para vigiar a gestão, né? Para vigiar a gestão, tanto que tudo que acontece, né, cara, de contrato, né, de patrocínio, tudo que acontecer no clube passa por votação no conselho. Então, é literalmente, irmão, o conselho tem que aconselhar a gestão. E ao invés disso acontecer, né, cara, da gestão aí, por exemplo, o presidente não tem condição nenhuma de comandar o clube. Aí o conselho, né, irmão, ao invés aí de empichar o presidente, pessoas no conselho, especialmente o presidente, tá fazendo aí manobras políticas, né, e acatando o pedido do Casares para manter ele no poder. Entendeu? O que é um absurdo. Um absurdo. Ao invés do conselho corrigir as coisas erradas da gestão, eles compactuam com os absurdos que acontecem na gestão. É uma piada. A gente fala muito do Casares, da gestão que é uma vergonha. Esse conselho deliberativo, a maioria é um lixo. Um lixo. A maioria ali não torce pro São Paulo, não tá nem pro São Paulo. Só tá ali, irmão, interessado na carteirinha. Interessado no poder. Entendeu? Interessado em política. O São Paulo que fica em terceiro, em quarto, quinto plano, que se dane. Não estão preocupados com o São Paulo. Estão preocupados com politicagem, que é essa nojeira que é esse Conselho Deliberativo. O clube mais fechado e mais antidemocrático do futebol brasileiro. É um lixo, uma vergonha esse Conselho de São Paulo. É uma piada de mau gosto. Entendeu? Começando pelo senhor Outen Ares, que é uma piada de mau gosto, uma vergonha, um escândalo o que acontece em São Paulo. É uma sacanagem. Entendeu? Uma sacanagem que acontece. Um absurdo, velho. Simplesmente um negócio inacreditável. Os caras fazendo de tudo, irmão, de tudo para poder manter esse cara no poder. O pior presidente da história do São Paulo, o cara que só... Irmão, além dele ser incompetente, daí de ser uma gestão temerária, tem várias investigações aí acontecendo, investigações, denúncias de corrupção na gestão desse palhaço. E mesmo assim, muitos do conselho ainda apoiam, ainda estão juntos e muita gente ajuda para poder deixar ele no poder. É inacreditável. É inacreditável. Torcedor é só a gente mesmo, porque lá não tem. Entendeu? Lá não tem. A grande maioria. A grande maioria é um lixo. Entendeu? Pode tirar ali um ou outro que se salva. Mas a grande maioria desse conselho é um lixo, é um esgoto, uma piada de mau gosto. Entendeu, cara? Um negócio simplesmente inacreditável o que acontece.